Olá, eu sou Beatriz Guglielmelli e esse é o último episódio da segunda temporada da nossa série informativa sobre autoproteção de crianças. Como abordado no episódio anterior, a Rede de Proteção à Criança do município é um importante instrumento para a prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Entre as instituições que compõem a rede, a escola desempenha uma função muito importante. Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social da UFPE e coordenadora do GCRIA UFPE, comenta sobre o papel da escola em uma rede de proteção à criança do município. A escola, ela é uma das instituições da rede de proteção à criança e ao adolescente. Ela é a segunda instituição em que as crianças permanecem por mais tempo. A primeira é a família. Então, esse tempo em que a criança está participando do cotidiano da escola, ela precisa identificar ali, naquela instituição, nos profissionais da educação, como pessoas, né, que podem ajudá-la em situações de ameaça ou mesmo de violência. Ela precisa identificar naqueles profissionais pessoas que vão ajudá-la a enfrentar aquela situação e estimular essa criança a buscar essa ajuda. Mas isso não acontece espontaneamente. É preciso que a escola desenvolva um trabalho de prevenção. Para a escola desenvolver um trabalho de prevenção, a sua proposta pedagógica tem que incluir temas, assuntos que são fundamentais, né? E buscar desnaturalizar as violências. E não é só, assim, diretamente o tema da violência contra a criança e o adolescente, mas a gente está falando de temas como a questão do racismo, a questão da violência de gênero contra as mulheres, a violência doméstica e a violência sexual, dentre tantas outras formas de violência vivenciadas na nossa sociedade. Esses temas têm que chegar à discussão das crianças, inclusive as crianças da primeira infância, aquelas crianças que estão entre 0 e 6 anos, que é para que elas desnaturalizem essas situações também, como situações que são naturais na sociedade, e elas possam refletir, elas possam se inquietar inclusive, e falar sobre, e buscar ajuda. Então, a escola, ela precisa fazer esse preparo, ela precisa ser um ambiente que previne, sobre todas as formas, a violência contra a criança e o adolescente. A escola é um dos locais de maior interação da vida de crianças e adolescentes. Por isso, a partir de ações no dia a dia, é capaz de contribuir para a prevenção das violências. Valéria Nepomuceno comenta sobre o assunto. Existem duas situações em que a escola precisa se preparar. Uma é quando ela identifica a situação de violência contra a criança, quando ela levanta a suspeita de que há uma violência ali ocorrendo contra a criança. E aí é preciso que ela faça a escuta dessa criança. A outra situação é quando espontaneamente a criança procura o profissional da educação para falar sobre o que ela vem vivenciando, que são situações de violência. Nesse contexto, a escola também tem que estar preparada para fazer essa escuta da criança. A gente não está falando de uma escuta terapêutica, a gente está falando de se criar um ambiente. A escola precisa ter um ambiente, né? Uma sala em que o profissional possa conversar com essa criança, escutar o que ela está relatando, né? Com muito respeito e segurança, e após essa escuta tomar os encaminhamentos. Primeiro é comunicar à família, mesmo que na família esteja a pessoa que cometeu ou vem cometendo a violência contra a criança, né? Ela precisa se comunicar com a família e ela precisa comunicar imediatamente às autoridades, né? A depender do caso, cada situação é uma situação particular, tem nuances próprias,
Então, o encaminhamento dessa notícia, né, de que a criança está sob ameaça ou que a criança, de fato, sofreu uma violência, não desobriga a escola do acompanhamento do caso. Não é muito interessante que a Lei 13.431 de 2017, a lei que cria o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças Vítimas ou Testemunhas de Violência, ela define que a educação, a política de educação, no caso a escola, precisa acompanhar o caso junto com as outras instituições, junto com a assistência social, junto com a saúde. Quer dizer, a notificação ao Conselho Tutelar não termina, não resolve a questão no âmbito da educação e da escola. Ao contrário, é uma fase prioritária, mas em seguida esse acompanhamento, inclusive nas discussões dos encaminhamentos que essas instituições precisam tomar, dos acompanhamentos que ela precisa fazer, de como é que isso vai ser, os desdobramentos disso, inclusive no âmbito da escola. Então, não tem como a gente discutir a prevenção à violência contra a criança, principalmente a criança na primeira infância, sem a gente considerar a escola. A escola ela precisa, portanto, ter um trabalho de qualificação dos seus profissionais no tema das violências e das violências contra a criança e o adolescente. A política de educação ela precisa ser, no município, alterada para inserir com muita força esse tema e também a discussão da autoproteção da criança, porque as crianças só vão falar sobre essas suas situações de violência de que estão passando se elas tiverem uma escola segura em que elas confiam nos profissionais, elas sabem pedir ajuda e elas sabem identificar as situações de violência. Então, essa prevenção ela só é possível quando a política de educação prepara seus profissionais no tema que lhes dá a capacidade de identificar e saber encaminhar e saber acompanhar os casos de violência contra a criança e adolescente. Este é um trabalho desenvolvido pelo GCRIA UFPE e LAAC UFPE, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco.